Acho que eu vou conversar um pouco sobre orientação. Na verdade, primeiro eu vou levar em conta que a gente tem, quando a gente trabalha com superfícies, a gente olha a superfície como um subconjunto de R3. Né? Quer dizer, você olha assim, a esfera, quer dizer, botar aqui a origem, raio R, que é a esfera. Chamar aqui de S, né? S índice R, de 0. Isso é o conjunto dos x1, x2, x3 pertencentes a R3, tais que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado igual a R2. Mas na hora de fazer as contas, a gente parametriza. Então a gente pega o R θ, na verdade o R θ, na verdade vou botar o θ e o φ, né, porque o R não é parâmetro aqui porque é esfera, né? Vou botar só assim, θ, φ, não sei se é melhor pensar φ θ, bom, vamos ver. E aí a gente faz o θ, θ, φ, variando de 0, o θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. E aí a gente faz os caras da forma. Você pega aqui assim, esse é o θ, aí você projeta aqui é o x1, x2, x3, esse aqui é o φ. Então esse ponto aqui, esse tamanho aqui é o R, né? Esse é o ponto da esfera. Então você faz R seno θ, que é isso aqui. Aí faz cosseno φ para dar a coordenada x1. O mesmo R seno θ, seno φ para dar a coordenada x2. E R cosseno θ. Então, você parametriza a esfera assim. Como eu usei φ, que é tradicional, vou usar psi. Então, isso aqui, vamos dizer, vou botar psi assim, né? Psi daqui. Então, aqui você tem π, 2π, e aí você parametriza aqui, né? Aí você tem, quando θ igual a 0, você está no polo norte, não importa qual seja o φ. Quando θ igual a π, você está no polo sul. Quando φ igual a 0, você costura aqui um semimeridiano, né? Assim. E quando φ igual a 2π, você costura o mesmo semimeridiano, só que, vamos dizer, um faz assim e o outro faz assim. Tá?
Porque, olha só, é mais ou menos assim, né? É como se você fizesse isso aqui, ó. Você pega aqui o φ, cola assim, mas isso daqui, ó, primeiro é como se você fizesse um cilindro aqui assim, né? E aqui você faz φ igual a 0 e φ igual a 2π. Por quê? Porque quando φ igual a 0 e φ igual a 2π, esses dois caras, cosseno 0 é igual a cosseno 2π, seno 0 é igual a seno 2π. Então você vai ter a mesma curva. Tá? Só que φ igual a 0, ela é contada positivamente, e φ igual a 2π, ela é contada negativamente. Agora, quando o θ igual a 0, o seno θ anula. Então aqui você tem 0, 0, e o cosseno θ é igual a 1. Então 0, 0R, você está aqui. Quando θ é igual a π, você tem 0, 0, menos R, você está aqui. Então é como se você dissesse, em um primeiro momento você colou esses dois caras e fez um cilindro. Depois você juntou todo esse círculo aqui no polo norte e o outro no polo sul. Então, isso aqui é a forma parametrizada, mas a gente ganha, muitas vezes, né, em esquecer a parametrização e olhar só para a esfera. Tem um detalhe que é o seguinte, é que quando você faz essa... antes de mais nada, assim, lembrando que quando eu fiz a discussão assim, heurística da integral de superfície, tem o vetor normal da esfera ou da superfície. É importante, né, porque o sinal, o fluxo, ele é positivo quando ele vai na direção da normal e é negativo quando vai ao contrário. Então, em princípio, uma integral de superfície, quando eu penso só a superfície, eu tenho que dizer para que lado a normal está apontando. Quando está parametrizada, isso já vem de fábrica. Porque aqui o vetor normal, né, vamos dizer, o vetor ds, ele vem como? Eu tenho a variável, eu até hesitei entre botar θ ou φ, qual que eu ia botar primeiro, né? Mas ele dρ psi, dρ θ, já que θ é a primeira variável, vetorial, dρ psi, dρ φ, multiplicado, né, por dθ dφ. Então, esse produto vetorial aqui dá a normal. No caso aqui, né, então, θ φ assim, a normal, vamos dizer, quando você olha aqui para o retângulo no plano, a orientação é sempre de maneira que a normal, essa notação assim do vetor, com a ponta do vetor saindo, e quando está entrando, é a flecha entrando. Então aqui, o normal está sempre assim. E ele carrega isso, né, carrega aqui para a sua superfície, né? Aqui, nem sei se está para dentro ou para fora. Vamos ver. O φ igual a 0 e φ igual a 2π está assim, né? Quer dizer, o 0, né, quando o θ, vamos dizer, se você botar aqui o x1, botar aqui o x3,
e o x2, né? Então o φ está andando para cá e o θ está andando para cá. Então, dθ dφ é normal, está apontando para dentro aqui. Tá? Mas o importante é ter isso em mente, né, que quando você parametriza, você já tem uma direção da normal incluída. Quando você não parametrizou, você tem que pensar pelo menos numa questão, que é a seguinte. Aqui no caso da esfera, não tem problema nenhum, basicamente. Bom, só tem que saber se a normal aponta para dentro ou para fora, mas não tem bordo. Mas quando você está numa situação, vamos dizer assim, pegar um caso mais simples, vamos dizer assim, né? Você tem aqui suas variáveis, vamos dizer, T1, T2, e você tem o seu retângulo. Então, o bordo está orientado assim, e esse negócio vira uma superfície assim. Tipicamente, nessa situação, vamos dizer, chamar essas curvas aqui chamar isso aqui de C. Então, aqui é C20, C21, C10, C11. Então, digamos que você tem aqui, vamos dizer, o C20, na verdade, é essa aqui, C20, mas deixa ela aqui como referência, C11, C21, C10. Então, olhando assim, a sua, vamos dizer, não virou ao contrário, está assim. E aqui, ó, a variável, quando você faz as curvas correspondentes aqui, quando você olha para isso e para isso aqui, aqui variando T1, você tem uma coisa assim, então aqui é D-ROM C, D-ROM T1, e aqui D-ROM C, D-ROM T2. E a normal, então, está assim. Então, tipicamente, é como aqui a normal está para cá. Tipicamente, vamos dizer, uma maneira de você pensar é que a orientação do bordo e a orientação da superfície, elas estão ligadas de uma certa maneira. Que é meio assim, você dizer, ó, se você anda sobre a superfície, anda sobre o bordo da superfície, tendo, vamos dizer, a superfície à sua esquerda. Tá? Faz um certo sentido isso. Né? Você poderia estar aqui de cabeça para baixo, andando, e a superfície estaria à sua direita. Então, quando você anda aqui assim, com a superfície à sua esquerda, normal, você está de cabeça para cima. Mais ou menos essa a ideia para a gente ter. Quer dizer, quando você desenha, porque em geral a gente vai pensar a superfície e vai desenhar. De repente você tem aqui uma superfície no espaço, ela é assim, aí de repente o bordo dela, ele tem um pedaço assim e mais... Vou deixar um pedaço só primeiro para ficar mais... simples, né? Isso tipicamente correspondeu a você ligar esse com esse ou esse com esse. Quer dizer, você fazer uma coisa assim, né?
digamos que você fez isso e ligou esses dois. Então você tem esse daqui assim e esse daqui assim. Tá? E aqui você tem dois se cancelando. Isso também pode virar isso aqui, se você abrir isso assim, né? Você pode ter... Ó, repara que aqui nós estamos, vamos dizer, mantendo a normal para fora, entre aspas, aqui do cilindro, né? Então aqui você está com a normal para fora aqui. Se você agora abrir essa assim e fizer essa cair no plano, você fica com uma coisa assim, ó. Ah, essa curva daqui achatou aqui no plano e a outra abriu assim. Continua valendo, ó. E aí, vamos dizer, da maneira como a gente fez, a normal está para cá. E aí, quando você anda nesse trecho do bordo, tendo a superfície à sua esquerda, a sua cabeça está para cima. E se você andar nesse trecho do bordo, tendo, vamos dizer, tendo a superfície à sua esquerda, então você vai andar aqui assim e vai estar para cima também. Então, e você pode criar, né, você pode criar superfícies que têm mais pedaços no bordo. Por exemplo, isso aqui, ó, você podia pinçar aqui, né, e colar dois trechos aqui assim. Né, se você colar dois trechos, você vai ficar com uma coisa que vai fazer assim, né? Digamos, você colou, né? E aqui você vai ter uma coisa assim. Depois, inclusive, você pode abrir e fazer uma calça, né? E você pode fazer uma calça de 3 pernas, 4 pernas, N pernas, o que significará você, na hora que achatar isso assim, né, se você achatar isso, você vai ter uma segunda parte aqui assim. Isso aqui estava assim, quando achatou vira isso. Então você... Oi? Não, eu vim daqui para cá e daqui para cá. Primeiro eu colei dois lados do meu retângulo, fiz um cilindro. Depois eu fiz uma colada aqui no meio. Tem também outras maneiras vamos dizer, outra maneira de pensar uma superfície assim mais complexa, é você pensar que você parametriza vários pedaços de superfície e cola. Você pode ter vamos dizer, um pedaço de superfície assim e um outro, deixa eu usar esse giz aqui, que também veio assim, 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 aí esse lado se cancela. Então, você também pode pensar uma superfície colando vários pedaços, que é o que a gente faz quando a gente faz o bordo do cubo. Aqui a questão da orientação da superfície com a orientação do bordo dela apareceu no teorema de Stokes. Então, quando você quiser fazer alguma coisa de cabeça com o teorema de Stokes, você tem que pensar nessa compatibilização das orientações. Porque às vezes você usa esses teoremas fazendo contas, mas o mais legal é quando você consegue usar eles sem ter que fazer contas.
Só olhar para a situação já. Então tem isso. E a gente tem que abordar a questão similar, que é quando a gente fez o bordo do cubo. No teorema da divergência, a gente pegou um cubo, na verdade um ortoedro, né, um paralelepípedo retângulo, e usou esse paralelepípedo retângulo para parametrizar um sólido. No teorema da divergência, a gente pegou uma coisa assim, fez uma função e aí criou uma coisa que a gente pensou até como uma sanfona, assim, tinha várias superfícies. Aqui assim. E no fim apareceu uma relação entre a integral do campo que a gente tinha no bordo desse cubo parametrizado e a integral da divergência lá dentro. Então, a parametrização também determinou uma certa orientação. A parametrização e o teorema, né, determinaram uma certa orientação do bordo, que corresponde, vou adiantar assim, o resultado, assim, né, quando você olha para o seu cubo, você olha sempre que a normal certa é a que aponta para fora. E aí, essa normal é carregada via parametrização para o seu cubo parametrizado. Se não tiver mudança de orientação, ele continua com a normal para fora. Se ele trocar a orientação, você pode fazer né, na hora que você faz a transformação, você pode virar pelo avesso. Tipicamente, né, você pensa x1, x2, x3, pensa um bloco assim, e transforma ele no bloco menos x1, x2, x3. Aí ele virou pelo avesso. E aí a normal vai parar lá dentro. O que acontece? Né? Vou só... É isso assim, né? Mais ou menos. Então, isso aqui parametrizou algo. Se não tiver mudança de orientação, a normal exterior aqui vira normal exterior. Se tiver mudança de orientação, ela vira normal interior. Então, isso meio que muda o teorema. O que corrige isso é o seguinte, ó, porque aqui a gente tem a φ. Né? Então, a gente, no final, né, pensa esse... Vou chamar de... C, né? Vou chamar de C, esse negócio parametrizado. Então, no final, a gente ficou com a integral no bordo de C do campo G é igual a integral, vamos chamar essa região aqui de R, sobre R, vou escrever aqui embaixo para não pegar na figura, é igual a integral sobre R, aqui é uma integral tripla, né? Vou botar aqui a integral dupla, integral tripla, né? Da divergência de G em C de T1, T2, T3, vezes o jacobiano de C em T1, T2, T3, dt1, dt2, dt3. Vamos supor um caso simples, que essa C, vamos dizer, é uma riqueza do teorema parametrizado, é o seguinte, é que ele pode ser aplicado em coisas que são meio dobradas sobre si mesmo, um negócio que passa assim, todo torto, não precisa ser um subconjunto de R3, ele está parametrizado. Mas se você pensar que isso aqui é bonitinho como está nessa figura, essa C é uma mudança de coordenadas.
Então, isso daqui, ó, na verdade, né, vamos chamar essa região aqui de C de R. Isso daqui é a integral sobre C de R da divergência de G dV. Eu simplesmente estou pegando a integral da divergência aqui e via mudança de coordenadas, mudança de variáveis, eu estou pegando a mudança de variáveis que leva o T1, T2, T3 no x1, x2, x3 aqui. Então, estou fazendo a divergência, pego o cara aqui, T1, T2, T3, ele vira aqui o C de T1, T2, T3, aí eu calculo para esse cara aqui a divergência nesse, e não posso multiplicar, não posso integrar só em T, porque eu tenho que fazer a correção do coeficiente de esticamento, né? Eu tenho que pegar o elemento de volume aqui, que é o módulo do jacobiano vezes isso aqui. Então, o que acontece? Se não houve mudança de orientação, isso aqui é positivo. Isso aqui é o módulo. E, portanto, dá isso aqui. Se houve mudança, quer dizer, se a figura é assim, quer dizer, foi um diffeomorfismo, mas virou pelo avesso, o jacobiano é negativo. Então, não é isso. É menos isso. Mas, em compensação, com a mudança de orientação, isso daqui vai mudar de sinal. Entendeu? Quando você vira pelo avesso, a normal vai mudar de sinal. Quer dizer, vai mudar de sinal, na verdade, não é que ela vai mudar de sinal, é o seguinte, é que a gente quando está olhando assim com orientação positiva, ele está pensando assim, né, que essa face de cá virou essa de cá virou essa, a de cima lá virou essa e tal. Quando você faz a mudança de orientação, teve alguma coisa assim. Então, na verdade, essa face daqui virou a de cá, e aí a normal, vamos dizer, a normal que aqui está assim, ela continua assim aqui, só que ela agora está apontando para dentro. A daqui, que está assim, ela veio parar aqui, ela está apontando para dentro. E essas daqui viraram realmente pelo avesso, e as normais passaram a apontar para dentro. Então, no final das contas, se eu olhar para essa superfície aqui, eu vejo a superfície, só que isto daqui, na hora que eu calcular, as normais estão apontando para dentro do bloco. Deu para entender a ideia? Então, a gente costuma enunciar o teorema de Stokes assim, né? Integral sobre o bordo de S de F é igual a integral sobre S do rotacional de F. E aqui as orientações são compatíveis naquele sentido. Aqui também, no teorema da divergência, a gente costuma enunciar a integral no bordo de V de G, vamos dizer assim, dszinho, aqui, dszão, aqui, dszão, é igual a integral sobre V da divergência de G dV. E aqui também, aqui, como em R3, a gente supõe que esse cara ele é tridimensional e está com a orientação natural dele em R3. E esse daqui está com a normal apontando para fora. Mas isso corresponde, em termos de parametrização, a uma situação em que a parametrização é feita com o jacobiano positivo. Mas essa versão paramétrica, ela não... Todas as duas, do teorema de Stokes também. Você não precisa pensar na parametrização, porque o jacobiano aqui corrige qualquer coisa. Inclusive, né,
esse negócio aqui pode ser mais complicado, quer dizer, a sua sanfona pode fazer uma coisa meio assim, né? Passar aqui, assim, e atravessar. Então aqui no meio vai ter um trecho assim, outro trecho assim, nesse desenho os dois positivos. Então esse pedaço aqui vai ser contado 2 vezes. E o bordo também, quer dizer, essa interseção aqui também, vamos dizer, ela nem necessariamente é uma interseção, né? Pode ter passado por dentro mesmo, então tem um pedaço de bordo aqui e outro pedaço de bordo que está lá dentro. Mas a parametrização dá conta de tudo isso. Eu estou falando isso porque frequentemente a gente vai pensar, na hora que for trabalhar com esses teoremas, vai pensar assim, porque em muitos casos é mais simples. Só para você ver que realmente tem um negócio assim, meio assim, não é a maneira que a gente pensaria, né? Que, por exemplo, aqui você tem T1, T2, T3. Aí essa face aqui leva um sinal negativo. Mas por quê? Porque essa face daqui, ó, essa face aqui é a face C21. Ela corresponde a fixar a segunda coordenada, então é uma face 2, e aqui é o C20, né, aqui é a face C20 e aqui é a face C21. Então C21 ela é parametrizada assim, ó, C21 de T1, T3 igual a C de T1 A21 T3. Quando você faz o vetor normal, você vai fazer derrom C, derrom T1, vetorial derrom C, derrom T3. Derrom C, derrom T1 é assim. Aqui, ó. Né? Olhando nessa daqui, como se fosse a identidade de derrom C, derrom T3, é assim. Quando você faz o produto vetorial, ele aponta para dentro. Ele aponta para cá. Aqui também, ele aponta para cá, só que para cá é para fora. Esse leva o sinal menos. Então ele passa a virar para fora. Então esse fica para fora e esse também. Entendeu? Então, também a álgebra aqui dá conta dessa coisa toda. É legal? Ficou claro isso? Assim? Porque, às vezes, por exemplo, na demonstração do teorema fundamental da álgebra, a gente tem na demonstração do teorema fundamental da álgebra, a gente trabalha com a seguinte situação, né? Você tem aqui o zero do plano complexo e você tem uma curva assim. Aqui você tem o zero e aí você tem uma curva assim. E tem um software que está, acho que eu vou destacar ele na página do curso. É um software que eu orientei, alguém programou, que é justamente você entra com os coeficientes do seu polinômio, de grau até 10, e aí você pode fazer o círculo, o raio desse círculo variar e olhar a imagem aqui. E é claro, na medida em que o raio aumenta, com o grau, o que acontece é o seguinte, é que essa curva se enrola n vezes, onde n é o grau do polinômio. Então, isso é uma curva que é meio assim. Se você olhar um outro círculo aqui, você vai ter alguma outra coisa assim.
Mas isso aqui, ó, esse trecho aqui, né, isso aqui também pode ser visto assim, né? R θ. O θ de 0 a 2π. E o R, ó, você tem aqui o R1 e o R2. Aqui corresponde ao R1, aqui ao R2. Então, esse retângulo aqui parametriza isso aqui. Né? Tá? O θ igual a 0 e θ igual a 2π emendam aqui. Então, você tem uma coisa que faz assim, depois volta aqui, vem aqui, aí faz assim, chega aqui e volta aqui. Claro que quando você pensar na parametrização da superfície, né, esse cara daqui vai estar com sinal negativo e esse positivo. Tá? Então, eu vou botar assim. Então, a demonstração do teorema, basicamente, é o seguinte, ó, isso aqui parametriza isso e o polinômio transforma isso numa superfície que tem como bordo essas duas curvas aqui. Essa, como o bordo aqui é essa menos essa, aqui o bordo é essa menos essa. Então, vamos dizer assim, é a curva P R1 e aqui a curva PR2. Então, você tem isso aqui. Então, a integral sobre o bordo, aqui é a integral sobre PR2, né, menos a integral sobre PR1, do campo F, que faz a variação de ângulo. Né, F de xy igual a 1 sobre x2 mais y2 menos yx. Quando eu integro isso sobre uma curva, dá variação de ângulo. E isso daqui, pelo teorema de Stokes, é integral agora sobre essa superfície parametrizada aqui, né? Quer dizer, vamos dizer, isso aqui é a nossa φ. Tá? Isso aqui é integral sobre o bordo de φ de f, que é isso. E aqui isso vai ser integral sobre φ, que é uma coisa que eu não sei o que é aqui, do df, quer dizer, aqui é o rotacional de f, que é 0. Então, aqui é uma situação em que eu quero que seja parametrizado e eu não preciso fazer conta nenhuma, porque isso daqui dá 0. Então, me diz que essa integral de linha aqui e essa integral de linha aqui são iguais. Qual é a condição para isso ser possível? Eu não posso passar por aqui. Porque se eu passar por aqui, eu saio do domínio do F. Então, eu não posso mais aplicar o teorema. Então, se eu fizer a hipótese, né, de que não tem raiz, não tem raiz. Então, esse negócio não passou por aqui. Se não passou por aqui, isso é sempre igual a isso. O número de voltas não muda. E eu não preciso saber que esse número de voltas é inteiro nem nada. Nem preciso botar... Né, a rigor eu deveria botar 1 sobre 2π para ficar o número de voltas. Mas eu não preciso saber nada. Eu só preciso agora saber o seguinte, que quando R é 0, ou pelo menos pequenininho, com certeza... Quer dizer, quando R é 0, com certeza esse negócio é 0. E agora olhar para R grande. Então, quando R é grande, eu só tenho que garantir que essa integral é diferente de 0. E essa integral é diferente de 0, por quê? Porque essa curva ela é obtida assim, né? Vamos dizer, o P é z elevado a n mais q de z. Esse aqui é o P de z. E quando o raio é grande, esse cara daqui é muito maior que esse. Então, isso aqui é alguma coisa assim, que isso aqui é o z elevado a n. E o q de z
é uma coisa assim. Então, com certeza, se cada ponto andar aqui assim, para o Q, em cima do Q, tá? Eu posso fazer a deformação da curva, que é dada pelo z elevado a n na curva de verdade, andando sobre isso aqui. Como esse negócio é pequeno, eu não passo pela origem. E se não passo pela origem, essa integral não muda. Só que nesse caso aqui, ela vale 2πn. Eu calculo explicitamente. Então, duas aplicações do teorema me garantem, primeiro, que se não passa por zero, isso daqui tem que ser zero. Segundo, que para R grande, essa integral daqui tem que ser 2πn. Então, ela tem que ser zero, mas para R grande ela tem que ser 2πn, então alguma coisa que eu supus aí não estava valendo. A única coisa que eu supus é que não passava por zero. Então tem que passar por zero. Então aqui é uma, vamos dizer, uma demonstração erudita do teorema fundamental da álgebra, que obviamente estou só dizendo o que as crianças entenderão melhor, se o número de voltas e tal. Né? E que usa realmente a versão paramétrica do teorema. Porque isso aqui não é nenhuma superfície bonitinha, é uma coisa toda enrolada. Então, acho que nós temos que ser capazes de chutar com as duas. Vocês jogam futebol? Chutam com as duas? Eu, pelo menos, quando meu irmão mais novo era pequeno, eu treinava ele para chutar com a esquerda também. Eu achava que era importante. Agora, aqui também tem que chutar com a esquerda e com a direita. Tá? Beleza? Então, eu estou tentando reforçar assim, a gente estar bem com o teorema de Stokes e o teorema da divergência. Uma coisa que eu entendi, por que essa orientação anti-horária garante que as derivadas parciais elas dão uma normal para fora? Vamos dizer, aqui não é o para fora, né? Aqui é o para cima, vamos dizer assim. No primeiro momento, você tem aqui isso, né? Você está aqui T1, T2, e aí você tem seu bloco aqui, A10, A11, A20, A21. E na hora que a gente fez lá as contas, a gente chegou à conclusão que era assim. Isso, vamos dizer, é o que vai aparecer lá. Isso corre. Agora, na integral de superfície que vai aparecer lá, aparece o D. Vamos dizer, aqui você tem C, você tem isso assim. E aí você vai ter integral sobre o bordo de C de F é igual a integral sobre C do rotacional de f ds. Esse df ds aqui, isso aqui na verdade vai ser rotacional de f em c de t1, t2, escalar, d-rom c, d-rom t1, vetorial, d-rom c, d-rom t2, que não precisa parênteses, porque só faz sentido fazer isso antes, né? Então, se a orientação é mantida aqui é só isso, né? O T1 cresce assim e o T2 cresce assim. Então, derivado em relação a T1, derivado em relação a T2. Se a figura está bonitinha, né? Aqui o T1 cresce assim e vamos dizer, quando você anda com o T1 assim, você anda para cá, quando você anda para o T2, você anda para cá. Então aqui você vai ter
D-ROM-C, D-ROM-T1, D-ROM-C, D-ROM-T2. Quando você faz o produto vetorial, ele está assim, para cima. E essa orientação aqui, que é a que apareceu no teorema, está dando isso. Então, a gente traduz isso dizendo assim, você anda sobre o bordo na direção, na orientação do bordo, e a normal você tem que estar de cabeça para cima, tem que estar alinhado com a normal. Agora, a normal exterior e interior, você tem que pegar o cubo e fazer essa coisa no cubo. Então, o que eu observei, tá? Vou apagar aqui, é que você bota T1, T2, T3, vou botar meio perspectiva meio mais ou menos, né? Tem mais esse cara aqui. Então o que você observa é o seguinte, né? Aqui você tem as faces. Aqui é o A11, aqui é o A21 e aqui é o A31. Então, essa face daqui está negativa e essa está positiva. Mas nessa daqui, ó, as variáveis são T1 e T2. Quando você faz a derivada em relação a essa, vetorial a derivada em relação a essa, você tem a normal assim. Mas ela vai levar um sinal menos. Deixa eu ver. Essa face daqui é a face A30, tá? Porque ela corresponde, ela vai levar um sinal menos. A normal vai ficar para fora. Aqui você tem igualzinho a normal assim, só que aí a face A31, a face 31, ela vai continuar com o sinal positivo. A de cá, né? A de cá as variáveis são T1, T3. Mesma coisa aqui. Então, quando você faz derivada em relação a T1, você está assim, derivada em relação a T3, assim. Quando você faz o produto vetorial, aponta para lá, para fora. E aqui é a mesma coisa, aponta para dentro. Só que essa face é a face 2,0, ela vai ter sinal positivo. E essa é a face 2,1, vai ter sinal negativo. Então, ela vai vir para fora. E a terceira aqui são as variáveis T2 e T3. Então, essa é assim. Mas essa é a face 1,0. Então, na verdade, essa normal vai lá para fora. E aqui você tem a mesma coisa, só que a face 1,1, ela fica aqui. Então, você faz... Quer dizer, entendeu? Vamos dizer, esses sinais mais e menos apareceram na hora que eu fiz o teorema. Quer dizer, o experimento que a gente fez do teorema da divergência foi cansativo, teve até um erro no final que, graças a Deus, foi corrigido a tempo, né? Mas ele nos deu três coisas, né? Ele nos deu, primeiro, a divergência, apareceu lá, aquele cara, né, misturou lá coisas com coisas e apareceu lá um novo negócio, apareceu ali. Apareceu um teorema. E no teorema apareceu a orientação do bordo, que é essa aqui. Então, isso tudo foi resultado do experimento. Então, apareceu que a orientação do bordo é essa.
essa daqui. Aqui, vamos dizer, no domínio. Só que, na verdade, né, a gente tem aqui a C e o lugar onde a gente está integrando é esse aqui. Então, se essa C tem jacobiano positivo, esse negócio não virou pelo avesso. Então, normais que estavam aqui estão apontando para fora, aqui estarão apontando para fora. E como a minha integral é integral de divergência de C, divergência de G em C de T, tá? T é T1, T2, T3, vezes o jacobiano de C em T, dVt, dVt significa integral aqui, né? Aqui chamar esse cara aqui de bloco B. Então a integral é aqui. Então, se a orientação foi mantida, isso é só uma mudança de variável. Então isso aqui é igual, né, aqui é C de B, isso aqui é igual a integral sobre C de B da divergência de G dvx. Aqui a variável é x, aqui a variável é t. Se por acaso esse jacobiano fosse negativo, virou pelo avesso, então esse sinal aqui aparece menos, só que quando vira pelo avesso, essas normais passam a apontar para dentro. Aqui você teria um sinal negativo e aqui quer dizer, a integral, quer dizer, a integral sobre o bordo de C de G ds, as normais que você teria aqui estariam apontando para dentro da superfície. Beleza? Tá bom? E é interessante uma outra coisa que é muito legal também, é o seguinte, isso é um cubo, então o bordo dele é uma superfície fechada, tem as 6 faces. Eu espero então que uma superfície fechada, o bordo dela não tem, superfície fechada não tem bordo. Vamos dizer, a definição de superfície fechada é uma superfície cujo bordo é nulo. Tá, uma superfície, a gente está pensando sempre compacta aqui, né? Então, agora, se você olhar essa superfície, como ela está definida aqui, ela tem 6 faces. Tem 6 faces aqui. Então, a rigor, eu deveria olhar para o bordo dela, fazendo como? Eu tenho que olhar o bordo de cada uma das faces e somar. Entendeu? Assim, o bordo do cubo todo deveria ser, né, o bordo desse daqui, mais o bordo de cá, com os sinais correspondentes. E na hora que você faz a conta, não vou fazer ela agora não, mas se você olhar, né, olhar o bordo de cada uma dessas faces e fizer lá a conta, você vai ver que em cada aresta, em uma das faces ela está contada apontando para um lado e na outra apontando para o outro. E essas arestas todas se cancelam. Então aqui você tem 6 faces, 12 arestas, e as arestas se cancelam 2 a 2. Então o bordo, algebricamente, também dá 0. Isso, na verdade, é um resultado super importante, que é quando a gente definir. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um bloco B, bloco em RK. Aí vai fazer C de B em Rn. Isso é um bloco parametrizado K-dimensional. Aí a gente vai definir o bordo do bloco pela mesma fórmula que a gente usou aqui. E aí a questão, e o bordo do bordo?
Aí na hora que você faz a conta, você sempre vai ter que o bordo do bordo de C vai ser 0. Porque, bom, é razoável, né? Porque a ideia é que o bloco, né, tem 2 vezes K faces e que isso é uma superfície fechada, vamos dizer, uma superfície K-1 dimensional fechada e que, portanto, deveria ter bordo nulo. E a definição algébrica vai fechar bonitinho. Ok? Assim, mais alguma questão? Oi? Eu não consigo visualizar só essa parte do bordo, tipo, geometricamente. É porque quando você tem uma superfície, né, a ideia é assim, você tem uma superfície assim, então ela tem o bordo aqui, mas quando ela vai fechando, o bordo vai encolhendo e ela termina sem bordo. Então a ideia é que uma superfície fechada não tem bordo, pensando como superfície, tá? Pensando compacta. É claro, você pode ter uma superfície, vamos dizer, a superfície fechada também, vamos dizer que a superfície que vai embora para o infinito, ela também pode ser vista, aquela parte de lá está fechada também. Mas vamos pensar mais nas compactas. Então a superfície fechada não tem bordo. Só que a nossa superfície aqui é uma colagem de superfícies. Então é razoável que eu diga que quando eu colo superfícies, o bordo da colagem é a colagem dos bordos. Então cada pedaço de superfície é tipicamente um retângulo que tem o seu bordo. E aí depois tem outro pedaço aqui. Então você juntou, você pode pensar assim, né, que a sua superfície, eventualmente, ela é feita de um pedaço assim, outro 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 aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui não tem nada. Então, o bordo dela, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Cada um tem 4 pedaços no bordo. Então você tem 32 negócios aqui que você tem que somar e dizer que é o bordo. E no fim você espera que o bordo dê isso aqui e isso aqui, ao contrário. E, tipicamente, para que dê isso, é preciso que esses caras aqui se cancelem. Aliás, tem um exemplo muito legal que é interessante, é a faixa de Möbius. Quase que eu me esqueço de falar na faixa de Möbius, é uma coisa importante, né? Porque quando você olha, você tem aqui aliás, vocês sabem tirar onda em festinha de criança, né? Você pegar, quer dizer, você emenda isso aqui, você faz um cilindro. Ou você pode emendar fazendo uma faixa de Möbius. Sei lá como é que eu... Bom, você torce aqui. Está meio... Mas, de qualquer maneira, é isso. Esse cara daqui sai aqui, emenda aqui. E esse daqui sai aqui e volta aqui. Você só dá uma torcida, devia ter trazido uma tirinha, dá uma torcida nisso. E uma coisa legal, né, que se você cortar assim, aqui no cilindro, separa em 2. Se você cortar a fatia de Möbius aqui pelo meio, continua uma coisa só. Uma brincadeira boa de fazer, né? Festa de aniversário do seu sobrinho. Né? Mas
o problema que você tem é o seguinte, é que aqui, se você olha a faixa de Möbius e o cilindro como superfícies, você pode botar uma normal aqui e variar continuamente, que não tem problema. Aqui na faixa de Möbius, quando você bota a normal, digamos, apontando lá para fora, vem vindo assim, quando você volta, ela está para cá. Então você não consegue, a gente diz isso que a faixa de Möbius não é orientável, você não consegue botar um campo contínuo de vetores normais, unitários, sobre ela. Então, a versão conjuntista do teorema de Stokes não se aplica à faixa de Möbius, porque você não tem como definir a orientação compatível com a orientação do bordo. Porque o bordo é constituído por essa curva assim, né? Ó, é uma curva só. Tem essa curva aqui. E você não tem como definir a normal. Então, você fica... então o teorema não se aplica. Mas se você pensar em termos paramétricos, ó, quando você parametriza isso daqui, você pensar bem, ó, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então você começou, digamos, você começou aqui com esse aqui assim. Então você começou aqui assim. Aí você vai, quando você torce, você chega aqui assim também. Então, para a superfície parametrizada, isso aqui não está cancelando. Está sendo contado 2 vezes. E você tem uma normal que vem por aqui e uma normal por aqui. Entendeu? Aqui, isso aqui, a integral, quando você está fazendo a integral, quando você está fazendo aqui, esses caras não estão colados, eles estão um aqui e outro aqui. Então você pode perfeitamente aplicar o teorema, só que aqui o bordo da superfície vai ter essa curva que emenda, né? Quer dizer, que começa aqui, termina aqui, né? Como se você dissesse assim, ó, essa daqui você começou aqui assim, sei lá, começou aqui e terminou aqui. É essa, não fechou. E aí ela continua com essa que vem aqui e fecha aqui. E além disso tem essas duas que aparecem somadas. Então você pode fazer o teorema de Stokes na faixa de Möbius parametrizada. Mas aí o bordo é diferente. Quer dizer, o bordo da parametrizada tem 2 pedaços que a outra não tinha. Bom, vou mudar de assunto, falar uma coisa... vou falar de... funções harmônicas. Laplaciano. E vou fazer um experimento também, que é o seguinte, vamos pensar uma função U de R3 em R. Pode ser um aberto de R3, vamos botar R3 para não me aborrecer, e ela pode ser derivável quanto eu quiser, e eu pego aqui um ponto X, e eu moro em X, né, e eu tenho U de X,
E como eu sou muito invejoso, eu olho para os meus vizinhos, assim, aqui, vamos pegar um raio R, pego esses caras todos que moram aqui e olho para o U de cada um deles e fico me comparando lá com eles e tal. E, pô, esse aqui, o U dele é maior que o meu, esse aqui é menor, não sei o que e tal. Mas aí alguém... Tem um compadre que diz, não, compadre, se preocupa, não, dá uma olhada na média, de repente na média está tudo bem e tal. Então, eu olho para a média dos valores de U aqui. Então, essa aqui é a superfície SR de X. Né? SR de X é igual ao conjunto dos Y pertencentes a R3, tais que a norma de Y menos X é igual a R. E aí eu defino M de R, vai ser o seguinte, né? Eu faço a integral sobre SR de X de U, vamos dizer, integral de superfície, aqui é integral escalar, né? Eu calculo os valores em cada ponto da superfície, e divido pela área da superfície, 1 sobre 4 πr2. E tem essa função aqui. Aí, como eu não quero ver só para cada R, eu vou, sei lá, sou invejoso, mas continuo sendo matemático, eu vou derivar essa M para ver o que ela me dá. Né? Acho que é claro, né, que o limite, quando R tende a zero de M de R, é igual a U de X. Porque quando eu pego o R bem pequenininho, se a U é contínua, que a U minimamente é contínua, então, quando o R é pequenininho, todos esses valores estão próximos dos valores de U de X, eu tiro a média, dá uma coisa próxima de U de X. Agora, eu vou derivar. Quer dizer, eu vou olhar aqui para M' de R. Como o R está aqui no domínio de integração, eu vou fazer uma mudança que é a seguinte, está aqui o zero, aqui é a esfera unitária, S2, aqui eu tenho o N, que é o vetor unitário, e esse cara daqui, então, é X mais Rn. Então, eu tenho aqui uma mudança de coordenadas dessa esfera para essa esfera. E eu vou trazer a integral para cá. Então, eu vou escrever M de R, em vez de escrever M', eu vou fazer M de R é igual a 1 sobre 4 πr2 vezes a integral sobre S2, aí eu vou fazer U de X mais Rn, que é esse cara que eu calculo aqui, só que eu não posso fazer vezes o ds daqui, porque eu tenho que fazer vezes o ds daqui. Como o raio aqui é 1 e o raio aqui é R, a razão entre o elemento de área aqui e o elemento de área daqui é R ao quadrado. Esfera, esfera. Então, eu boto aqui um R ao quadrado ds. Que, bom, melhorou, eu não tenho mais isso aqui. E ainda posso, de lambuja, cancelar R2 com R2. E agora eu posso derivar. Então, M' de R é igual a 1 sobre 4π, integral sobre S2. Aí aqui eu vou derivar isso em relação a R. Então, é gradiente de U em X mais Rn, escalar, derivada disso em relação a R, que é o N. ds. Aí eu olho para isso e digo, opa, apareceu um campo de vetores. Isso daqui é o ds, né? Porque o N é o normal aqui.
Então eu tenho uma integral de superfície aqui. E ainda tem uma vantagem, ó, esse n daqui é o normal unitário aqui também. Quer dizer que se eu tentar desfazer esse negócio, trazer de volta para a minha superfície original, eu posso dizer o seguinte, ó, isso daqui é igual a 1 sobre 4π, integral sobre SR de x, aí eu boto o gradiente de U, vou botar assim, de Y, agora, para eu transformar esse ds no ds de K, né, eu trazer a integral para cá, né, essa integral que estava lá, eu tenho que dividir, né, porque quando eu botar o ds daqui, para ele voltar para esse ds de K, eu tenho que dividir por R2. Então, eu tenho que botar aqui 1 sobre R2, escalar, tá? Porque aqui vai ser o n vezes o ds daqui. Entenderam a coisa? Que sai o R e volta o R. Aqui, quando eu mudei de coordenadas para integrar aqui, eu botei o ds daqui, mas eu queria o de cá. Então, eu tenho que pegar o ds daqui e multiplicar por R2. Aí eu fiquei com uma integral aqui. Para trazer para cá, eu tinha uma integral aqui, só que eu trouxe para cá. Para essa daqui virar essa, eu tenho que dividir por R2. Então, botei isso aqui, que é o fator de esticamento, né? Tem o fator de esticamento de mudar assim e de mudar assim. Então, esse R2 eu boto de volta aqui, ó. 1 sobre 4π R2 integral sobre SR de x do gradiente de U. Bom, não precisa botar de gradiente de U, ds. Agora eu digo, pô, mas então eu estou com uma integral aqui, de um campo de vetores, é o fluxo do campo de vetores através dessa superfície aqui, que é o bordo dessa bola. Então, o teorema da divergência me diz que esse fluxo através dessa superfície é integral aqui dentro da divergência do meu campo. Então, isso aqui, pelo teorema da divergência, é igual a 1 sobre 4π R2, a integral sobre a bola de raio R centro x, da divergência do gradiente de U dV. Então, meu M' é isso. Quer dizer, eu posso dizer aqui, ó, M' de R é igual a 1 sobre 4π R2, a integral sobre a BR de x, da divergência do gradiente de U dV. E esse é um cara que eu calculo. Bom, então, também para evitar problemas técnicos, eu vou supor que essa U é de classe C2, porque assim, divergência do gradiente vai aparecer segundo as derivadas. Então, eu quero integrar. Então, apareceu esse cara. Esse cara daqui, né, ele é alguns, acho que no meio do pessoal de eletrônica, alguns setores da física, notam isso daqui como a divergência do gradiente, e outros notam assim, é o operador de Laplace. Tá? E o Laplaciano, então, a divergência
do gradiente de U, eu tenho que pegar a derivada de U em relação a x1 e derivar de novo em relação a x1. Então, dá d2U, d2x1 ao quadrado, mais d2U, 2x2 ao quadrado, mais Oi. Onde é que você usou que U era uma função? Não usei. Eu vou definir agora. Né? Qual é a situação harmônica? Né? É a situação em que ninguém tem inveja de ninguém. Né? Todo mundo olha, ele olha lá e diz, pô, o cara ali tem mais do que eu, mas o de cá tem menos, então tá bom, tá legal. Né? Então, a situação harmônica é que a média é constante. Então, para a média ser constante, o M' tem que ser zero. O que significa que o laplaciano ser zero. Quando o laplaciano é zero, o que vai acontecer? Eu vou olhar para essa função m e ela vai ser constante. Qualquer que seja o R que eu olhe, a média ali é exatamente igual ao valor no centro. Então, não posso reclamar. Não sei se é essa a origem do nome função harmônica, mas é uma boa... né? Tem sempre o ditado italiano que, se não é verdade, é um bom achado. Né? Então, a gente diz o seguinte, U é dita harmônica se laplaciano de U é sempre zero. E aí você tem as situações, vamos dizer, você tem laplaciano de U sempre maior que zero, ou maior ou igual, né? É uma situação em que M' é sempre positiva. O cara olha, né, e a média, quanto mais longe está, maior a média. Né? Mas ele... Então, essa é a situação que todo mundo está chateado. Né? Então, essa daqui é a função subharmônica. Acho que é subharmônica. Né? U é subharmônica. Quer dizer, todo mundo tem menos do que a média. E a situação em que o laplaciano de U é sempre menor ou igual a zero, então todo mundo ali volta e está melhor que a média. Então todo mundo está ainda mais do que na situação harmônica. Né? Então o U é super harmônica. E é engraçado que essas funções podem existir, porque você pode criar. Né? Quer dizer, ó, se você faz, por exemplo, né, U de x1, x2, x3 igual a 2x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado, né? Você deriva duas vezes aqui, dá 4, 2, 2, dá 0. Não é uma função constante nem linear. Na reta função harmônica, né, quando você tem uma função de R em R, a harmônica é assim. Subharmônica é convexa e superharmônica é côncava. Então você pode criar função harmônica, agora mexendo com esses caras aqui, você pode criar função superharmônica e subharmônica. Isso está muito, vamos dizer, olhando num ponto de vista mais, vamos dizer, menos sociológico, político, essas coisas que dizem que agora a universidade não tem que se preocupar com elas, mas pensando nas coisas boas, científicas, assim, né? Isso tem a ver também com
propagação de calor. Porque imagina que U seja temperatura. Então, se você tem uma situação em que a temperatura aqui está abaixo da média em volta, vai ter transferência de calor assim. E a temperatura aqui vai aumentar. Se a temperatura aqui está acima da média, você vai ter que ceder energia e a temperatura vai baixar. E se a temperatura, vamos dizer, está igual à média, você fica parado. Então, por exemplo, uma função harmônica, pode existir uma situação assim, imagina você tem uma região no espaço e a temperatura, a distribuição de temperatura ali dentro é uma função harmônica. Então, a temperatura em cada ponto é igual à média das temperaturas dos pontos em volta. Então, ela não muda. Então, você tem um equilíbrio ali. Mas é interessante porque é um equilíbrio no sentido de que a temperatura não muda, mas tem fluxo de calor. Entendeu? Porque onde está mais quente, não, o cara está aqui. Aqui está mais quente, esse cara está passando para cá. Mas aqui tem um mais frio e esse está passando para cá. Então, ele está recebendo e está repassando o que ele está recebendo. E a temperatura dele não muda. Então, você pode ter um fluxo de calor aqui que não altera as temperaturas. Oi? Com o quê? Aqui tinha um problema que era o plano de vírus dando disco. Sim, porque esse tipo, vamos dizer, não é à toa, esses teoremas, né, o teorema de Stokes, o teorema da divergência, eles surgiram no século XIX, na primeira metade do século XIX, em íntima associação com problemas de física, problemas de propagação de calor, de mecânica dos fluidos, de eletricidade, magnetismo. Então, a gente pode, em algum momento a gente vai fazer isso, deduzir a equação do calor, que é uma equação que, basicamente, né, ela vai um pouco além do que eu acabei de dizer, que diz o seguinte: quer dizer, você tem vamos dizer, você faz U de Tx igual a temperatura em X no instante T. Então, o seu problema é o seguinte: você tem, está aqui um corpo, tem aqui o ponto X, cada ponto aqui, e é como se você dissesse, o estado aqui é a distribuição de temperatura. Tem uma função, né? Você olha para isso assim, que cada instante T você tem uma função que é a distribuição de temperatura aqui. E eu quero saber como é que isso varia. Então, a equação diz o seguinte, que du dt, quer dizer, a variação da temperatura no tempo, se você olhar o ponto X, ela é igual a uma constante K vezes o laplaciano de U em Tx. Isso sob hipóteses razoáveis. Assim. Esse K aqui tem a ver com a condutividade térmica, com a massa específica e com o calor específico, supostos constantes. Então, o laplaciano aparece aqui. E se esse negócio tender para um equilíbrio, imagina, você pode dizer assim, ó, eu tenho, no meu problema é o seguinte, eu tirei estou trabalhando com metalurgia. Aliás, vocês sabiam, eu li no jornal, fiquei abismado, que cada tonelada de minério de ferro produz 2 toneladas de rejeitos. É uma indústria. Eu devia dizer para os chineses, tudo bem,
Vamos continuar vendendo minério de ferro para vocês, não vai pagar nada mais, mas para cada tonelada de minério de ferro, vocês vão levar as 2 toneladas do rejeito, vocês só pagam o frete. Porque, pô, a gente ficar estocando lixo aqui é um problema, mas fecha parênteses. O problema seria, vamos dizer, você tirou um lingote de ferro, aí já na metalurgia, e jogou, supostamente jogou dentro de, sei lá, na neve, no gelo, alguma coisa que você consiga controlar a temperatura aqui em volta. Não é bem assim, mas né, digamos que você tem a temperatura aqui em volta. Então, sei lá, uma função. Então aqui você tem, essa é a região V, ela tem o bordo S, e aí você tem uma função f de S em R, que é a temperatura aqui no bordo que você consegue manter constante. Então, se esse negócio chegar a um equilíbrio, você vai ter uma função em que isso aqui não muda mais. Então, você vai ter Laplaciano de U igual a 0 em V e U igual a F no bordo de V, que é o S. Aí você tem variações desse problema. Né? Você pode ter aqui essa equação aqui, ter um termo a mais. Você pode dizer, não, mas eu vou influir aqui sobre a propagação do calor, esse Laplaciano é só se não houver interferência externa. Os caras estão trocando aqui, sei lá, aqui é uma central nuclear, alguma coisa. Bom, na central nuclear, por exemplo, esse cara não deve ser mais constante, mas alguma coisa, e você bota mais um F, um G aqui. Aí você teria, em vez de Laplaciano igual a 0, Laplaciano igual a menos G em V e U igual a F no bordo. Aí você tem variações também, você pode dizer que você está com o bordo isolado, aí em vez de ser U igual a F, você vai dizer que a derivada normal é 0. Então tem, assim, o século XIX abriu todo um estudo de equações a derivadas parciais ligadas a fenômenos da física, em que o Laplaciano é a estrela, porque ele aparece aqui, no eletromagnetismo tem o rotacional, a divergência e tal, aí de repente o cara saca que pode fazer umas continhas e fazer aparecer também um Laplaciano. O Fourier, né, séries de Fourier surgem para estudar exatamente esse problema. Que ou você bota lá numa dimensão 1, então o Laplaciano vira a segunda derivada, ou você bota um disco ou uma bola e aí você usa coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e tal, e aí aparece séries de Fourier, funções de Bessel, começa a aparecer também um monte de funções especiais, né? Então isso é super estudado. E, de repente, revolução na física, começo do século XX, nada mais é assim, entra mecânica quântica e tal. Aí, equação de Schrödinger. Quem está lá? Laplaciano. Está lá na equação de Schrödinger. Então, é curioso assim, que boa parte da matemática que vai ser usada na mecânica quântica já estava em desenvolvimento na física clássica, por conta principalmente do Laplaciano. Então, o Laplaciano é uma estrela assim, dentro da matemática, vamos dizer assim, olhando assim comparando as equações a derivadas parciais com as equações polinomiais, o Laplaciano é a equação de segundo grau, basicamente. Assim, as coisas envolvendo o Laplaciano são as equações de segundo grau. Então, a gente vai ver algumas coisas com ele. Por exemplo, aqui tem a propriedade da média, é uma propriedade interessante, né? Quer dizer, a função harmônica ela tem a propriedade da média. Né? Quer dizer, Laplaciano de U igual a 0 implica que
U de x igual a 1 sobre 4π R2 integral sobre SR de x de U para todo x, né, para todo x e para todo R maior que zero. Aqui entendido assim, se você tiver numa região ômega, se a U só tiver definido na região ômega, aí vai ser para todo x em ômega e para todo R, tal que essa bolota toda esteja contida na região ômega. Isso implica assim, uma coisa que é mais ou menos óbvia, que é o princípio do máximo. Se a função é harmônica, o máximo não pode ser assumido no interior. Né? Imagina assim, que U de ômega em R é harmônica. Vamos supor assim, harmônica em U, em ômega, e contínua supõe que o ômega é um fechado, o ômega bar é um fechado limitado, tal, bonitinho. O que acontece? Se você tiver um ponto aqui em que U atinge o máximo, só tem uma possibilidade. Se esse cara daqui é o maior de todos, como ele é igual à média, não pode ter ninguém aqui que seja menor do que ele. Porque, olha só, imagina que... Aqui está o x. Imagina que nesse y aqui, o U de y é menor, estritamente menor que o U de x. Então, aqui pertinho do y, também é verdade. Na hora que você tirar a média, esse pedaço daqui vai influir, vai jogar a média para baixo. Como não tem ninguém que possa compensar, porque ninguém aqui tem valor acima de U de x, essa média vai ficar menor. Então não pode. Então, em toda bolotinha aqui, assim, se esse cara é um ponto de máximo, em toda essa bola em torno dele, a função é constante. É igual ao máximo. Agora, imagina que tem um cara aqui longe, ó. Não. O x barra aqui. Não tem uma bola aqui que garanta que a função aqui tem o mesmo valor. Mas você pode ligar esses dois caras, supondo que o ômega seja conexo. Claro, se ele não for conexo, não vai valer isso. Mas você pode ligar eles assim e tem um R mínimo, ou um R máximo, vamos dizer, tal que para cada ponto aqui desse caminho, a bolinha de raio R está toda contida em ômega. Aí você faz a bolinha de raio R, bolinha de raio R, bolinha de raio R, bolinha de raio R, elas vêm se interceptando e você chega até aqui. E como a função é constante aqui, constante aqui, constante aqui, constante aqui, ela tem o mesmo valor. Então, o que acontece é assim, se o ômega é conexo e a função assumir seu valor máximo em um ponto do interior de ômega, então ela é constante, se ela for harmônica. Vale essencialmente a mesma coisa, né, para uma função subharmônica. Né? Se você tiver um ponto de máximo ali, como o valor dele tem que ser menor ou igual que a média, e ninguém na média, ninguém que está compondo a média pode ter mais do que ele, então vai ter que todo mundo está no mesmo valor ali. Tá? É meio assim, quer dizer, você dizer, ó, uma função convexa não pode ter um máximo no interior do intervalo, a menos que ela seja constante. E a côncava não pode ter mínimo. Aqui o princípio do máximo vale do máximo e do mínimo.
Então, a harmônica tanto vale para o máximo como para o mínimo. Isso, por exemplo, lá no problema de Dirichlet, isso garante a unicidade da solução. Quer dizer, quando você imagina assim, que você tem um ômega assim, um aberto, conexo, com a fronteira bonitinha e tudo, né? E aí você está resolvendo Laplaciano de U igual a F em ômega e U igual a G no bordo de ômega. Então, se você tiver, isso aqui vale para uma certa U1, e também Laplaciano de U2 igual a F em ômega, e U2 igual a G no bordo de ômega, quando você fizer U1 menos U2 igual a U, aí você vai ter Laplaciano de U igual a 0 em ômega e U igual a 0 no bordo de ômega. Se essas duas funções forem diferentes, em algum ponto aqui dentro, então essa função não é nula aqui dentro, só que ela vale 0 no bordo. Então, ou o máximo dela ou o mínimo seria assumido no interior, o que não pode. Certo? Aqui, quer dizer, aqui a gente tem uma função que vale 0 no bordo. Ela, como esse negócio aqui, eu estou supondo que é um fechado limitado, tem um valor máximo e um valor mínimo de U aqui, porque ela supostamente é contínua. Como a U tem Laplaciano 0, ela não pode assumir o máximo aqui dentro, nem o mínimo. Mas como ela é 0 no bordo, então o máximo está no bordo, é 0. O mínimo está no bordo, é 0 também. Então, ela é identicamente nula. Então, isso garante a unicidade da solução desse problema e também uma certa dependência contínua. Se você pensar assim, bota aqui, deixa o F para... O F é mais complicado, mas troca aqui o G e um G-til. Né? Se o G e o G-til são próximos, essa diferença aqui não é mais 0, né? Você vai ter G menos G-til igual a um certo G aqui, vamos dizer assim, botar φ, só que essa φ é pequenininha. Então, como o Laplaciano é 0, não pode assumir o máximo no interior, vai ter que ser o máximo no bordo. E o mínimo também. Como essa coisa é pequenininha, o máximo e o mínimo vão ser pequenininhos. Então, significa que uniformemente o 1 e o 2 estão próximos. Tá? Então, você variou um pouco a condição de contorno, também você tem uma variação pequena na U. Então, os passos iniciais nas equações a derivadas parciais estão muito ligados a esse cara aqui, a resultados sobre ele. Por exemplo, o negócio da série de Fourier, você faz aquele negócio lá, decompõe e tal. Tem o Laplaciano, eu ousaria dizer, que ele é, de fato, o primeiro operador simétrico que aparece. E a coisa que você faz na série de Fourier, né, que é a integral de C no NX, seno de MX, não sei o que lá, dá 0, na verdade, é porque esses caras são autovetores do Laplaciano. O Laplaciano é simétrico, então os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Porque tem um... Entendeu? Tem, sob certas condições de contorno, você tem o seguinte, porque você define em ômega, você define um produto escalar de duas funções, U e V, como integral sobre ômega de UV. E aí, assumindo, vamos dizer, que elas valem 0 no bordo, por exemplo, você vai ter o seguinte, que é a integral de Laplaciano de U vezes V igual a integral de U Laplaciano de V.
que é dizer que esse operador é dizer o seguinte, né, que Laplaciano de U escalar V é igual a U escalar Laplaciano de V. Ou seja, esse operador Laplaciano é simétrico. E isso, vamos dizer, então a mesma, vamos dizer, aí é a mesma coisa da álgebra linear. Quer dizer, se você tiver Laplaciano de φ igual a lambda φ e Laplaciano de psi igual a mi psi, com mi e lambda diferentes, então φ e psi são ortogonais, ou seja, o produto escalar, a integral de uma vezes a outra vai dar zero. Então, isso aqui é basicamente, não sei quem viu alguma coisa de série de Fourier, sabe que na hora que você faz a conta lá, você tem uma integração por partes, você faz duas vezes. E aqui tem uma integração por partes que a gente faz baseada no teorema da divergência, que acho que dá tempo de eu comentar rapidamente. Ó. É só o seguinte, ó. Imagina, olha só o seguinte, se você fizer U gradiente de V e tirar a divergência, isso aqui é divergência, gradiente de U escalar gradiente de V mais U Laplaciano de V. E aí, e também é verdade, né, que a divergência de V gradiente de U é igual a gradiente de V escalar gradiente de U mais V Laplaciano de U. Então, se você fizer a diferença, né, a divergência de U gradiente de V menos V gradiente de U é igual a U Laplaciano de V menos V Laplaciano de U. Esse aqui cancelou. Agora, integra em ômega. E supõe, agora isso aqui é a integral da divergência de alguém em ômega. Então, pelo teorema da divergência, isso é a integral desse campo no bordo. Então, isso aqui é igual a integral sobre o bordo de ômega de U gradiente de V menos V gradiente de U. Mas supõe que U e V se anulam no bordo. Então isso aqui é zero. E se isso aqui é zero, então isso daqui é igual a isso. É a simetria do operador de Laplace. Então, você tem que ter alguma condição no bordo, por exemplo, pode ser também a derivada normal dos caras ser zero, mas a mais simples é essa, supor que eles valem zero no bordo. Então, pega o conjunto das funções C2, digamos, que se anulam em ômega, no bordo de ômega, e bota esse produto escalar. Aí, nessas circunstâncias, o operador de Laplace é simétrico. E aí os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Aí tem, vamos dizer, é meio que daí, né, praticamente uma área dentro de análise que é a teoria espectral, né, que fazia generalizações do teorema espectral em diversas circunstâncias e que estourou, vem da série de Fourier, mas estourou também com a mecânica quântica. O nome espectro, que é dado ao conjunto dos autovalores, tem a ver lá com as marcas que aparecem em experimentos básicos para mecânica quântica. Então, tem um mundo aqui em que o básico é o teorema da divergência e as coisas que você deduz rapidamente dele para o operador de Laplace.